Olá, hoje a gente vai mergulhar assim fundo nos castelos medievais. Vamos usar como base uns textos ótimos de castelos, fortalezas medievais e sua história. A nossa ideia aqui é entender o que de fato eram essas estruturas imponentes, para que serviam e como elas foram mudando, né? Pois é, e olha, acho que o primeiro ponto, assim, crucial é diferenciar bem as coisas. O castelo, na sua origem, tem uma função militar muito clara, defesa. Pensa naquelas muralhas gigantes, torres, fossos, sabe? É bem diferente de um palácio, que é mais uma residência chique, grandiosa, sem esse foco todo na defesa militar. Ah, sim, faz sentido. Claro que, com o tempo, muitos castelos acabaram servindo para os dois propósitos, né? Eram base militar e também a casa do nobre da família dele. Só que aí, fim da Idade Média, chegam novas táticas de guerra, tipo canhão, e aquela função militar original perde força. Muitos viram só residência ou são até abandonados. Entendi. Então vamos desvendar essas origens. A ideia de um lugar fortificado é super antiga, claro, vem lá das cidades muradas. Mas os avós, digamos assim, do castelo medieval que a gente conhece, tinham umas formas iniciais diferentes. Exato. Lá no leste europeu, tinha o Grodd, que era um forte mais simples, feito de madeira e terra. Na Alemanha, a Bergfried, uma torre bem alta, mas para defesa mesmo, não tanto para morar. E o modelo que, tipo, bombou mesmo, espalhado pelos normandos e tal, foi o Motte e Bailey, que é aquele monte de terra, um mote, com uma torre em cima e um pátio cercado embaixo, o Bailey. Uhum. E o legal disso é que era rápido de construir, né? Coisa de meses, às vezes. E o fascinante para mim é o que vem depois. A evolução disso. O grande pulo do gato foi trocar a madeira pela pedra. Isso mudou tudo. As muralhas ficaram não só mais fortes, mas, nossa, muito mais altas. Aí começam a surgir defesas mais sofisticadas, Tipo o quê? tipo anéis de muralhas um dentro do outro, sabe? Criando pátios internos mais seguros. E a torre principal, a tal torre de homenagem que chamam de dungeon ou keep, ela evolui. Deixa de ser só uma torre para virar uma fortaleza mesmo, de pedra, robusta, com salões, capela, o coração do castelo de verdade. Uau! E na prática, como eles se defendiam? Porque a gente vê nos filmes, mas A engenharia ali era impressionante. As muralhas de cortina, por exemplo, enormes, podiam ter, sei lá, 12 metros de altura, 3 de espessura. E no topo, as ameias, aqueles vãos para atirar flecha, protegido, e torres posicionadas para dar cobertura total, fogo cruzado. certo. E a torre de homenagem era o último recurso, imagino. Exatamente, o refúgio final. E a entrada, que era sempre o ponto mais vulnerável, bom, a casa da guarda era quase um mini castelo por si só. Tinha vários portões, aqueles rastrilhos que são grades pesadonas que desciam com tudo, e as seteiras, aquelas frestinhas para tirar flechas de dentro para fora com segurança. E aquele negócio de jogar óleo fervendo, é real? Olha, isso é mais mito, viu? Óleo era caro. O que jogavam era pedra, água quente, às vezes até dejetos. Qualquer coisa para parar quem tentasse subir. E muitas vezes ainda tinha uma barbacã, que era tipo uma defesa extra do lado de fora do portão principal. E o fosso, claro, podia ser seco ou com água. Para dificultar a aproximação? Isso, principalmente de máquinas de cerco, como torres de assalto e arietes, e também para impedir que cavassem túneis por baixo para derrubar a muralha, a tal da minagem. E qual o ponto central disso tudo, então? O ponto central aqui, eu acho, é entender o castelo medieval como a consolidação do poder privado do senhor feudal. É a casa fortificada dele. Diferente das muralhas que protegiam uma cidade inteira, uma comunidade. O castelo não era só defesa, era centro administrativo, símbolo de poder e base para atacar e controlar a região. Pensa nos castelos normandos na Inglaterra, depois de 1066. Foram construídos para isso, dominar mesmo. E a vida lá dentro, como era? Não só guerra, né? Não, claro que não. Era o centro administrativo do feudo. Ali se tomavam decisões, coletavam impostos. O grande salão era o palco de tudo. Banquetes, julgamentos, vida social. Tinha cozinha, padaria, estábulos. Mas, assim, sem romantizar muito,
A higiene era bem precária, né? Latrinas muitas vezes davam direto para o fosso. Eca, e as masmorras, aquelas imagens sombrias. Existiam, sim, mas prender alguém por muito tempo seria caro. Então, talvez não fosse tão comum quanto a gente pensa vendo filmes. Muitas vezes rolava multa ou punição física mesmo. E quando o castelo era atacado, como eram os cercos? Os cercos eram brutais. Podiam tentar matar de fome cortando os suprimentos, ou atacar direto com catapultas, lançando pedras enormes, e às vezes coisas piores, tipo animais mortos para espalhar doença, uma guerra biológica bem primitiva, né? Nossa, Usavam arietes para tentar arrombar os portões ou derrubar muros. E a minagem, cavar túneis por baixo, era uma ameaça constante e muito temida. e os defensores, o que faziam? Bom, primeiro, estocavam muita comida e água. Podiam queimar os campos em volta para dificultar o suprimento do inimigo. Usavam as seteiras para atirar nos atacantes com segurança, empurravam escadas de assalto, jogavam coisas de cima das muralhas e cavavam contraminas para interceptar os túneis inimigos. E o interessante é que guarnições pequenas podiam resistir muito tempo. Há exemplos famosos disso. Mas aí veio uma tecnologia que mudou tudo. Exato! O canhão. No final da Idade Média, a artilharia começou a ficar potente. E aquelas muralhas altas, retas, de pedra, viraram alvos relativamente fáceis. A arquitetura militar precisou se adaptar totalmente. Surgiram fortes mais baixos, com baluartes em ângulo, plataformas de terra para absorver o impacto dos tiros. Outra história. E hoje? Qual o legado desses castelos? O legado é imenso. Alguns ainda são residências, tipo o Castelo de Windsor, na Inglaterra. Outros viraram museus importantíssimos, como a Torre de Londres. Muitos são hotéis charmosos ou ruínas românticas que mexem com a nossa imaginação. E é curioso pensar no contraste com os castelos japoneses, né? Verdade. Diferentes, né? Muito. Lá, a maioria era de madeira, e a defesa se baseava muito em labirintos internos, caminhos confusos, múltiplos portões. Outra lógica. Então, resumindo essa nossa conversa, o que fica? Que os castelos são bem mais que só fortalezas de pedra, né? Com certeza. São testemunhas de uma época inteira, símbolos complexos de poder, de administração, palco da vida medieval e com uma história de evolução e adaptação incrível. Exato. E talvez fique uma reflexão, né? Hoje a gente não tem mais essas muralhas físicas no dia a dia. Mas como será que a ideia de castelo, essa busca por segurança, por um espaço de poder, de refúgio, como ela ainda vive na nossa cultura? Talvez nas nossas casas, nas empresas, até no mundo digital, quem sabe? Como esse arquétipo tão forte se adapta aos nossos tempos, né? Fica aí pra gente pensar.